Neste vídeo veremos uma possível solução para a implementação da planta apresentada na nossa aula anterior com o LibreCAD. Como vocês podem ver, a nossa planta tem uma sala de 4x4, o quarto 1 de 2,85 por 3, o quarto 2 de 4 por 3, a garagem de 3,20 por 4,35, o banheiro de 3 por 1,75, a copa-cozinha 3 por 3 e a área de serviço 3 por 2. Esta edificação será em um terreno de 10 por 15, o qual será desenhado após a construção da nossa área interna. Antes de iniciarmos o nosso projeto, precisamos verificar algumas configurações. A principal delas é verificar se a unidade de medida usada é o metro. Para fazermos essa verificação, clicamos em Options, Current Drawing Preferences, aba Unit. A nossa unidade já está definida como metro e agora podemos fazer um outro ajuste, que é a quantidade de casas decimais das unidades lineares e dos ângulos. Vamos fazer o ajuste para 2 casas decimais lineares e um ângulo em grau sem casas decimais e confirmar. Clica OK. Você pode verificar no canto inferior esquerdo do LibreCAD que as coordenadas foram ajustadas para as quantidades de casa que acabamos de definir. Depois deste ajuste, podemos salvar o nosso projeto, clicando em File, Salvar. Nome do projeto. OK. Para organizar melhor o nosso projeto, iremos criar camada. A primeira camada criada será a camada alvenaria. Nela iremos especificar os limites dos ambientes. Então, no lado direito, procuramos por lista de camadas ou Layer List. Clicamos no mais. Colocamos o nome, alvenaria. Podemos trocar de cor para dar maior destaque. E definimos como 0,7 mm a espessura da linha na área de impressão do projeto. Começaremos pela sala fazendo quadrado de 4x4 com o comando Line. Antes de desenhar, desativa a exibição de grade com o comando Ctrl G para ter um espaço visualmente mais limpo. Então, no espaço destinado a comandos, digitamos a letra L e clicamos Enter. Após isso, podemos clicar em qualquer região do desenho para que ele fixe o nosso ponto de referência para iniciarmos a nossa linha. Para fazermos a linha deste projeto, utilizaremos as coordenadas cartesianas relativas. Esse tipo de coordenada é iniciado com um arroba seguido do deslocamento no eixo X, ou melhor, o deslocamento horizontal, separado por uma vírgula do eixo Y, o deslocamento vertical. Então, depois do clique, podemos digitar o comando arroba 4,0 e confirmar com Enter. Esse comando pode ser lido da seguinte forma. O arroba você pode dizer a expressão em relação ao último ponto ou em relação à última posição. O 4, na posição do X, corresponde para a direita, desloque 4 metros. A vírgula como a conjunção I. E o 0 significa sem deslocamento vertical. Com isso, criamos a nossa primeira linha. Caso deseje se aproximar ou se afastar da linha, é possível usar o scroll do mouse, rolar a rodinha para melhorar a visualização. E para movermos o desenho, podemos usar o Pan, clicando e segurando o botão do meio e arrastando para onde desejamos. Após o ajuste do zoom, faremos nossa segunda linha com arroba
0,-4. Enter. Interpretando o comando, temos, em relação ao último ponto, não tem deslocamento horizontal e para baixo desloque 4 metros. A terceira linha corresponde a @-4,0. Enter. Ou seja, em relação ao último ponto, para a esquerda se desloque 4 metros e não tem deslocamento vertical. E a última linha com @0,4. Enter. E este, como é que fica? Isso, em relação ao último ponto, não tem deslocamento na horizontal e para cima desloca 4 metros. Para sair do comando line ou qualquer outro comando, basta dar 2 cliques com o botão direito do mouse ou usar a tecla ESC. Feitos os limites do primeiro cômodo, faremos as paredes dos demais cômodos usando o comando offset. Ele cria uma linha paralela com o mesmo tamanho da linha usada como referência, com a distância que nós definimos. Para ativar o comando offset, digita-se O e em seguida basta digitar a distância desejada e clicar ao lado da linha que será usada como referência. No nosso caso, usaremos a maioria das paredes com 20 cm, mas a parede entre o menor quarto e a circulação será de 15 cm. Então, digitando os comandos, temos O.2, três, ponto 2, 3, ponto 2. Fecharemos as paredes internas com linhas e para termos maior precisão, vamos utilizar o recurso Snap on Endpoints com o comando SE. Esse tipo de fixação e outros recursos podem ser ativados e desativados na parte inferior do LibreCAD. Linha, selecionando Endpoint. Voltaremos a fazer as linhas internas com um offset. Três, a linha da área de serviço. Usaremos o line mais uma vez para fazer a parede interna da área de serviço. E voltaremos ao offset para criarmos os demais cômodos. Ponto 2, área de serviço com 2, parede ponto 2, copa cozinha 3, parede ponto 2, banheiro 1.75, parede ponto 2, garagem 4.35. Um detalhe da garagem é que ela tem 3,20 e não 3 como os demais cômodos, por isso o offset será de 3.2. Para ajustar as quinas, usa-se o comando Fillet. O Fillet prolonga e faz a interseção de linhas, mas em alguns casos ele pode estar configurado para fazer os cantos arredondados. E para tirarmos o arredondamento do fillet, precisamos zerar o raio.
da seguinte forma, digitando FI, raio, RA de raio, e 0, que é o valor do raio dado. Pronto, feito isso, o fillet faz o encontro das linhas perpendiculares. Basta clicar na primeira e na segunda linha, primeira, segunda, 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 primeira, segunda. Pronto, as esquinas foram ajustadas. Utilizaremos agora com os comandos apresentados nessa aula, como line, offset, fillet, para fazermos os ajustes da nossa planta. Seguirei com fillet, primeiro, segundo, line, primeiro, segundo, offset de 3, offset de 3, offset de ponto 2, fillet, primeiro, segundo, estende, estende, estende. Aqui. Aqui. Faremos o corredor. Ponto 15. Fillet. Então é isso, na próxima aula faremos mais alguns ajustes na nossa planta e veremos os comandos como cortar, copiar, mover, rotacionar, entre outros. Até mais, pessoal!